Olá, boa noite. Bem-vindo. Boa noite para quem ouvir, né, agora. Bom dia ou boa tarde para quem for assistir posteriormente. O meu nome é Wanda Cristina Sanches Peters, sou da Autocontato Treinamento e Desenvolvimento Profissional. Quero agradecer a presença, né, dos nossos ouvintes e também da ilustre presença do Dr. Yuri Actis. Nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem assustado aí e depois de tantos anos, né, do WhatsApp ainda continua aplicando golpes nas pessoas, nas empresas, em todas as pessoas que eu falo de muita boa fé. O nosso palestrante de hoje, o Dr. Yuri, ele é da área de Direito do Consumidor, assim como também a minha empresa Autocontato Consultoria. Nós somos focados, né, em atendimento ao cliente e isso passa também pela área jurídica de atendimento ao cliente, as relações de consumo, a excelência no atendimento ao cliente, a importância, né, do consumidor estar protegido nas suas compras, nos seus relacionamentos. E nós vamos agora. O Yuri já está aqui, já está acenando para mim. Espera só um momento. Posso convidá-lo? Está participando. Bem-vindo a todos, a todas. Aproveitem bastante o conteúdo, compartilhem. Olá, Yuri, doutor Yuri, como vai? Olá, Wanda, tudo bem? Boa noite. Boa Tudo noite a todos. ótimo. Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite, né? Para nós que é uma honra aí receber conteúdo, né, de um estudioso como você, um acadêmico, Yuri. Muito obrigada aí para esclarecer, clarificar, né? E eu mesmo uma pessoa muito madura e entendendo das relações de consumo. Eu trabalho há 19 anos em atendimento ao cliente e caí num golpe deste, né? Você vê que é interessante porque, apesar do grande conhecimento que nós temos, nós não vivenciamos a modernidade, ela vem com novidades nas Verdade. relações de consumo, né? E muitas vezes a minha geração ela não está atualizada tanto no atendimento ao cliente, e você aí, que nasceu com o celular na mão, que é da geração aí, com 2007, primeiro iPhone, você quase era nascido já? Era nascido? Não, né? Acho que já era nascido sim, mas acho que eu não me apaixonei muito pelo iPhone, não. A geração iPhone ficou em outro trâmite. Acho que eu fui pro Windows mesmo, viu? Muito bem. Eu vou apresentar o Dr. Yuri Actes, ele é especialista em Direito Digital e Consumidor, coautor do livro Direito, Economia e Tecnologia, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela instituição Legale. E ele não quer ser chamado de Dr. Yuri. Falou que Não, só não, quando não. ele fizer o mestrado e o doutorado, olha que elegância, que humildade, né? Lição de humildade para tantas pessoas e com tanto conteúdo. Aí eu passo É de agora. tá conseguindo escutar, né? Bom, você suscitou aí o fato de ter utilizado a boa-fé e caído num golpe, né? E a questão da modernidade, né? Mas antes disso citar o assunto, só reiterando, né? Obrigado pela oportunidade, o convite de estar aqui hoje, né? E agradecer a todos que estão presentes assistindo. Bom, voltando ao tema, a questão da modernidade, né? E a dificuldade de se encaixar a isso está uma frase de um conhecido, que eu assisti uma palestra e a frase dele me marcou, só que eu não lembro muito o nome dele, né? Ele falou o seguinte, era uma palestra sobre direito criminal. Ele falou que o crime, hoje, ele está em passos conjuntos com a inovação e a tecnologia. Quando ele falou isso para mim, foi um impacto, porque eu pensei realmente, né, onde há inovação, existem pessoas tentando burlar a inovação, né? Então, quando se trata da tecnologia em si, a prática de delitos digitais, existe uma gama quase que universal, né? Uma gama quase que infinita de possibilidades de se enganar, induzir alguém a erro, certo? Você está conseguindo ouvir direitinho aí, não tá? Sim, está perfeito. Estamos ouvindo você Isso. muito E aí, bem. a respeito do tema, né, que é a clonagem do WhatsApp, a clonagem de redes sociais, é um fator que atinge tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas.
né? As pessoas físicas são vistas como os vulneráveis e as pessoas jurídicas, as empresas, são vistas não como vulneráveis, mas como indivíduos que não se prepararam objetivamente para os riscos da tecnologia. Então, tentando fazer uma separação. Deu um congeladinha. Obrigada aqui pela participação dos nossos e das nossas ouvintes, que vai aqui prestigiando. Fiquem aqui, um tema super bacana. Se ficarem até o final, vou fazer um sorteio para as pessoas que ficarem, um programa de sessão de coaching, tá bem? Para quem desejar de carreira, para quem está aí buscando os desafios da vida profissional. Então, eu vou sortear gratuitamente uma sessão comigo, tá bem? Então, vamos ficar, convide seus amigos, convide os colegas, convide as pessoas para participarem, né, que tem bastante conteúdo aqui. O Dr. Yuri é especialista em direito do consumidor, ele já entrou com vários, né, projetos de lei. Olá, Dr. Yuri, Olá, vamos lá? Sim, está voltamos. tudo em... como eu ia falando, né? Em síntese, o crime ele acompanha muito a inovação e a tecnologia. E hoje há uma separação, né? Entre a responsabilidade de quem cai no crime e de quem comete o crime. Hoje a gente pode separar os usuários das empresas, os usuários como pessoas físicas e as empresas, né, como unicamente utilizadores dos serviços, dos provedores de internet. E aí o que acontece? Quando se trata necessariamente do usuário, do consumidor, ele é considerado hipossuficiente, ou seja, ele não tem conhecimento técnico. Se ele cai em um golpe, obviamente sabe-se que foi porque faltava conhecimento nele e é necessário verificar se foi unicamente ou exclusivamente a culpa dele, né? E quando se trata da empresa, não existe o fator de olhar se ela teve culpa ou não. Objetivamente falando, a empresa sempre vai ter culpa porque, nos olhos da lei, ela não se preparou para a inovação, não se protegeu para isso. Então, para dar início à conversa, eu tentei separar aqui os dois ritmos, né? As definições entre a pessoa física que cai no golpe e a pessoa jurídica, a empresa que cai no golpe. Como é que a empresa pode evitar cair nessa condição? Como é que a pessoa física, o indivíduo, o consumidor, nós evitamos cair nesse golpe? Primeiro a gente tem que delimitar como é que os criminosos olham para as vítimas, né? Então é o seguinte, quando se trata do usuário, nós, pessoas físicas, existem os usuários anunciantes e os usuários cadastrados. Os usuários anunciantes é todo aquele indivíduo, nós, que anunciamos algo na internet. Como, por exemplo, colocamos uma reclamação, colocamos uma venda de imóvel, uma venda de um produto. E neste link fazemos uma exposição da nossa vida e, por vezes, dos nossos dados, né? Por exemplo, muitas vezes um produto meu não chegou, e eu vou reclamar, né, e coloco meus dados pessoais, meu número de telefone. Os criminosos que clonam WhatsApps, clonam dispositivos móveis, vão ficar de olho no seu número de telefone para entrar em contato com você. E aí o que eles fazem? Eles fingem que são das empresas. Eles fingem que são funcionários prepostos das empresas. Então, o consumidor hipossuficiente às vezes esquece até que fez aquela reclamação e de boa fé acredita no criminoso. As modalidades são quase que infinitas desses golpes, né? Por exemplo, você pode anunciar um produto, uma casa na OLX e o criminoso fingir que é um funcionário da OLX, né? Ligar para você falando, olha, para confirmar a sua conta, eu preciso que você me envie o código do seu WhatsApp que vai chegar por SMS. Aí quando você envia o código, né, acaba descobrindo que seu WhatsApp foi transferido, clonado para a conta do criminoso. E aí o resultado é o quê? O criminoso pede transferências bancárias para seus parentes, depósitos emergenciais, e a lábia deles é perfeita. Eles induzem você a um erro que, se você não perceber, né, infelizmente, os seus parentes acabam transferindo mesmo e acabam ficando a vir navios. Porque os criminosos, eles usam contas bancárias fakes, de laranjas, né, de pessoas que sequer sabem que tem uma conta bancária na agência. Então, há todo um trâmite muito bem detalhado para esses golpes serem aplicados. Doutor Yuri, Tá conseguindo me ouvir? eu sei que o doutor faz processos contra as empresas.
Mas olha só, desde o início do WhatsApp, nós continuamos ainda caindo em golpes. Como é que o doutor tem visto isso e acionado, alertado o WhatsApp, né, a empresa, para que nós clientes, contribuintes, não caiamos nessa. Como é que a gente pode ser alertado para não passar esse código de hipótese alguma? Isso não é tão evidente. Até quem quiser Não, isso participar aqui, por favor, contribuam é se vocês verdade. acreditam que é evidente esse código, deem sua opinião aqui para que a gente se corrobora, né, da nossa explanação aqui. Desculpe, pois não. Isso. Tranquilo. Essa funcionalidade do WhatsApp é o seguinte: toda vez que você precisa transferir o seu número para outro celular, você tem que enviar um código por SMS. E esse código, que é enviado unicamente para o chip do seu celular, ele faz essa permissão. E o que acontece? Os criminosos se aproveitam dessa hipossuficiência das pessoas físicas. Para não cair no golpe, primeiro a gente está ocorrendo o sistema de conscientização dos usuários, né? Que é informar que esse código ele é responsável por transferir o seu WhatsApp, não necessariamente para aderir a uma promoção ou confirmar um cadastro, né? Então, as pessoas que reclamam na internet, por exemplo, de telemarketing no Instagram, os criminosos estão sempre de olho no perfil pessoal para poder fazer uma oferta dizendo que vai resolver o problema, que tem que enviar o código, e a pessoa acaba enviando. Então, sendo pessoa física, não envie o código. Essa é a primeira regra. Ativar a autenticação de 2 fatores no celular. O que é isso? É ativar uma senha dúplice no WhatsApp. Que se por acaso o criminoso consiga o código por vias alternativas, ele não consegue clonar o seu aparelho porque já existe uma senha pré-existente nele. O código ele expira, em alguns estados o código dura 24 horas. Né? Paulo perguntou isso, o código expira. Paulo, E, em sim. alguns estados ele pode durar 24 horas, em outros estados ele pode durar até 48 horas. Então varia bastante. Inclusive, quando se trata de empresas, né? Porque a pessoa física é mais fácil. A pessoa posta uma reclamação, o criminoso vai atrás do perfil dela. Se a pessoa posta uma casa, um carro na OLX, o criminoso vai atrás dessa pessoa informando que é da OLX para impedir o código. Agora, a empresa já é diferente para não cair no golpe. A empresa ela não tem a responsabilidade subjetiva do consumidor. O consumidor, o indivíduo, nós, usuários, somos vistos como pessoas leigas e hipossuficientes. A empresa, para a lei, ela não pode ser vista como uma pessoa jurídica hipossuficiente, sem informação. Né? A empresa é obrigada a saber previamente como deve tratar os dados pessoais, tanto próprios quanto dos seus usuários, quanto das suas próprias plataformas. Para tanto que existe, né, a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, né, as normativas, entre todos os institutos. E como é que a empresa, o proprietário de empresa, né, não pode fazer para não cair no golpe do WhatsApp? Primeiramente, a gente tem que fazer uma diferenciação, né? Atualmente, pelo menos até agosto de 2020, 12 mil pessoas caíram no golpe de clonagem do WhatsApp. Até 2021, provavelmente já triplicou, provavelmente já temos aí uma média de 30 mil pessoas que caíram no golpe da clonagem do WhatsApp. Quando se trata de empresas, as principais que caem mesmo são as empresas de menor porte, né? Microempresa, Eireli, o MEI, e que normalmente estão iniciando o seu negócio, né? O seu negócio no mercado, e aí eles querem participar do meio digital e fazem uma conta do WhatsApp comum, fazem um perfil comum e deixa exposto alguns dados públicos, transações, empresas as quais, né, tem sociedade. E aí o que acontece? O erro da pessoa jurídica que cai no golpe está ligado ao funcionário que não foi capacitado, não necessariamente ao usuário. A empresa nunca é vista como hipossuficiente. Eu estou repetindo isso o tempo inteiro, porque em caso de acusação não tem como se defender uma empresa dizendo que há hipossuficiência. A empresa ela é obrigada a ter um corpo jurídico, um corpo capacitado de direito, né, entre aspas, digital, que a faça se proteger de qualquer eventual golpe. E o que acontece? Para a empresa não cair, não é recomendável usar WhatsApps pessoais, mas WhatsApps, né, linhas telefônicas corporativas, que exigem uma burocracia maior para acontecer transferências, né, clonagens, substituições. E o que são essas linhas corporativas? Né? Pode utilizar linhas telefônicas que estejam agregadas a um servidor que seja responsável por tecnologia de informação, onde tenha um profissional de tecnologia de informação cuidando. Então, caso haja a questão do código do WhatsApp ou coisa do tipo, ou antes de que qualquer usuário faça o envio, certo? Sim. Ou a empresa faça o envio das informações inadequadas, terá que passar por um crivo, terá que passar por um funil que é o usuário já experiente.
Então, isso faz com que a empresa não caia em nenhuma condição análoga de fraude. Então, é o Tem seguinte, algum, mas tratando-se... tem algum local que essas pequenas empresas, isso eu acompanho muito, eu atuo até em empresas de 100 funcionários, né, que é a minha grande empresas familiares, elas nem sempre ela tem esse apoio jurídico, ela não tem condições. Aonde que ela pode e deve se orientar? Não tendo a oportunidade, às vezes, de contratar um departamento jurídico, Yuri, tem um canal? Sim, é possível. Uma forma prévia de evitar cair, né, da empresa ter esse subsídio é entrar em contato com o próprio WhatsApp, informando que o número, ele se trata de um número corporativo verificado, e o WhatsApp ele pode fazer pedido do CNPJ e documentos, os atos constitutivos da empresa. Ocorrendo isso e o WhatsApp fazendo a confirmação, ele pode colocar um selo de verificado e trazer um crivo maior de burocracia para poder ter a clonagem do WhatsApp das empresas. Então, se você fizer a contactação para certificar o seu próprio número como empresarial, é possível você ganhar um selo de certificação. E o que esse selo faz? Né? Caso algum criminoso venha a induzir um funcionário a fraude, a erro, né? Para que esse golpe seja efetivado, essa vantagem devida seja realizada, o estelionato por si só dizer, o criminoso teria que passar por um crivo muito complexo de etapas até conseguir clonar o WhatsApp. Até chegar a esse ponto, a empresa já desconfiaria da titularidade do criminoso, né? Da legitimidade do criminoso em realizar esses atos. Contudo, as grandes empresas que servem como exemplo, estão utilizando técnicas um pouco melhores. Ao invés de utilizar os pontos de contato unicamente pelo WhatsApp, criaram chats no aplicativo, criaram aplicativos próprios, né? Criaram também, né, os directs próprios dos perfis legítimos e oficiais do Instagram. Criaram também, né, chats autônomos nos seus próprios sites. Então, existem mecanismos de esquiva, né, para evitar que a empresa, ou o funcionário, por erro da empresa e até mesmo erro de capacitação, seja imputada a empresa inteira por conta de uma única pessoa. Então, essa é a melhor opção, certo? Essa é a melhor opção. Agora, existe uma hipótese que é muito rara, que independente da empresa se proteger adequadamente e a pessoa física se proteger sempre adequadamente, né, se torna inevitável cair no golpe do WhatsApp. Né? Essa é a modalidade onde existe um agente de tratamento de dados superior, né, ao próprio indivíduo. O que é isso? Vamos lá. Recentemente, houveram muitas denúncias de funcionários de operadoras, né, de telemarketing que estavam fazendo, né, organizações criminosas, associações ao crime com estelionatários, e estavam fazendo alterações na linha telefônica dos indivíduos, passando o número para um novo chip que era comprado por criminoso. Se for analisado, né, detalhadamente, você vai ver que o consumidor, de forma alguma, teve culpa. Foi um crime cometido por uma autoridade que estava usando os dados superior. Então, o que acontece? Identificado quem foi que transferiu o número da linha sem autorização, aí a responsabilidade pode ser imputada aos responsáveis, ou seja, quem foi a empresa de telemarketing, qual foi a operadora que autorizou a transferência da linha para um chip virgem, né, de um criminoso. Então, identificado, né, unicamente ou minimamente que houve a transferência indevida, sem autorização, então é possível o consumidor, pelo menos, se respaldar das garantias legais, as indenizações, né, e qualquer, né, acontecimento, danos a terceiros e ricochete que possa acontecer. Entendeu? Você tem algum caso que você pode compartilhar sobre alguma ação que você fez contra o WhatsApp e como foi? Como é que Sim, ela se sim. deu? Em várias ações, a gente, em parceria, conseguiu dar entrada, certo? E algumas delas tiveram decisões muito divergentes. Então, o que a gente está tentando buscar agora é a consolidação de uma jurisprudência que trate do assunto, né, de forma limitada e que permita, né, que o assunto não possa ser discutido em caso de relativizações. Por exemplo, né, muitas ações judiciais que tramitaram, alguns juízes que já eram mais adeptos à tecnologia conseguiram identificar a culpa do WhatsApp, a culpa do Facebook, que é proprietário do WhatsApp, em não ter enviado ao usuário que caiu no golpe um SMS detalhando para que servia aquele SMS. Então, qual é a maior tese de ataque contra essas empresas? É falar o seguinte, olha, o código de SMS que o consumidor dá ao criminoso,
tem que ter a informação clara e acessível frente ao princípio, né, da transparência da lei do consumo, que qual é o fim daquele código, né? O que vai acontecer se ele der aquele código? Minimamente deveria ter informado, olha, esse código, né, pode ser causa de clonagem do seu WhatsApp. Não passe esse código para terceiros, não passe esse código, né, para pessoas desconhecidas. Tome cuidado. Só que em alguns casos, o próprio Facebook, o próprio WhatsApp não envia o SMS com essa informação adequada e clara. Então, aí a gente buscou a responsabilidade objetiva do Facebook, que é proprietário do WhatsApp, judicialmente, falando o seguinte, olha, há uma relação de consumo porque as pessoas usam o aplicativo e em contraprestação dá os seus dados indiretamente, né? E havendo a relação de consumo, deveria ter transparência no código. Se o consumidor não sabia para que servia aquele código e deu, minimamente deveria ter informação da sua função. Então, essa é a melhor tese de ataque. Só que acontece, os juízes adeptos à tecnologia, né, reconheceram a responsabilidade objetiva do Facebook, buscaram indenizar, né, os consumidores. Já outros juízes que não eram adeptos, né, da tecnologia não conseguiram entender ligeiramente qual era a relação comercial, né, a relação jurídica de dados entre o consumidor e o Facebook, e acabou achando o seguinte, olha, a culpa é exclusivamente do consumidor que deu o código, independente se tinha ou não informação acessível. Então, a maior luta hoje dos profissionais do direito é consolidar o entendimento jurisprudencial de que o código, o SMS chegado na caixa de entrada do consumidor, sem informações e transparência para que serve, né, pode incidir na responsabilidade do próprio Facebook. Então, essa é a ocasião que pode causar, né, danos ao Facebook e benesses ao consumidor que saiu afetado. Porque quais são os direitos que são ofendidos quando você é clonado, né? O celular, o aparelho celular, o perfil do Instagram e até mesmo o WhatsApp é uma extensão da nossa personalidade, por se dizer. Hoje já pode ser considerado uma extensão da nossa personalidade. É com o nosso perfil que a gente agrega e também consegue fazer negócios jurídicos, contratos, né, confirmações, parcerias. Então, a ofensa à proteção dos dados pessoais do autor clonado por um estelionatário e por responsabilidade do Facebook incide na indenização por danos morais e materiais. Então, o que é que está abarcado? É a privacidade, a intimidade, a honra, a dignidade do consumidor que tem que ser previamente informado, certo? Então, essa seria a metodologia. Só que ainda estamos nesse descompasso, ainda estamos nessa divisão entre juízes que entendem de tecnologia e juízes que não entendem de tecnologia, né? Agora, então, essa é a maior dificuldade. Desculpa, existe algum local aonde o consumidor ele tem a leitura, já que você, né, entra com os processos e com as defesas, um local, porque a gente sempre fala em atendimento ao cliente, eu tenho que ir na causa raiz. Quais são os fatores que levam as pessoas a cometerem isso? Falta de informação. Existe algum local onde você pode indicar aqui para os nossos ouvintes, que eles podem ler, se informar no canal WhatsApp, Facebook? Existe algum local onde se alerta isso, os cuidados que você tem que tomar? Certo. O que acontece? Dentro da vertente para o consumidor leigo, né, que precisa ser informado sobre a proteção de dados pessoais, existem muitas páginas online, sites, que dão informações acerca, né, dos direitos à privacidade, evitar cair em golpes, que na internet está abarrotado. Mas os que eu mais acesso, né, são particularmente o direito.com, né, o Amo Direito, são blogs de conhecimento que normalmente eles dão informações prévias de como você não cair com golpes do WhatsApp. Existe também aí, Sara até suscitou, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que quando começa a incidência muito alta de reclamações, certo? Em relação aos golpes do Instagram, né, o que acontece? Eles já deixam um enunciado informando de como não cair nesse golpe. Também, quando acontece ou surge qualquer novo tipo de golpe, né, no mundo, nas redes sociais, eu também suscito no meu próprio Instagram uma forma de não cair, né, ou uma forma de evitar, né, que terceiros possam ser influenciados a cair no golpe, né? Existem diversas plataformas. E da empresa, não. A própria empresa, ela informa? Porque é claro que vai precisar, né, de acordo com o que eu
atuo no atendimento ao cliente vai precisar de informação, de conhecimento, e as pessoas nem realmente não buscam, não conhecem plataformas do IDEC, Procon, Pequenas Causas, as pessoas realmente são leigas. Ela só vai buscar quando é roubada, né? Como diz o ditado. Então, o próprio WhatsApp, eles têm algum alerta, porque a partir da empresa, uma vez que ela dispõe, ela sabe dos ataques, sabe do acompanhamento, sabe do engajamento, né, do crime com relação a essa vulnerabilidade das pessoas, ela poderia, na causa raiz, ela já informar, esclarecer, clarificar no ato, né, da contratação ou da adoção da pessoa para aquela plataforma. Isso existe, Yuri? Né? Olha, Existe algum campo para que a gente possa esclarecer aqui os nossos ouvintes? olha, quando surgiu, né, a clonagem em massa de diversos usuários que tiveram os direitos violados do WhatsApp, não houve nenhuma comunicação oficial do próprio WhatsApp a público. Inicialmente, houve somente os blogs de discussão, os sites de direito que fizeram, né, suscitaram. Após muito tempo, né, o WhatsApp não se manifestou acerca dos golpes, mas indiretamente criou uma medida, que era chamada autenticação de dois fatores, que era uma forma de você colocar uma senha no seu próprio WhatsApp temporária, que uma vez na semana, uma vez a cada 2 meses, onde você teria que colocar essa senha para acessar o seu WhatsApp e até mesmo transferir ele. Só que essa medida de autenticação de dois fatores também houve a possibilidade de ser burlada pelos golpistas, que é o quê? Por e-mail. Hoje o golpe está dividido em duas vertentes. Você enviar o código do SMS e também enviar o código que eles enviam por e-mail, que é para desativar a autenticação de dois fatores. Então, particularmente, em opinião própria, não estou vendo atitudes expostas do WhatsApp visando, né, antecipar o feito, antecipar avisos, fazer Sim. conscientização do consumidor, nem que seja por pop-ups. O que são os pop-ups? São os avisos prévios que aparecem no próprio aplicativo, pelo menos como se fossem dicas diárias, né? O WhatsApp ele é bem omisso em relação a isso. Sim. Contudo, dentro do próprio site do WhatsApp, nos canais de informativos internos dele, que é um local que ninguém acessa, porque o WhatsApp ele não oferece entretenimento, não é um site que fornece necessariamente conteúdo. Então ninguém acessa, ninguém lê. Então, ele oferta, né, dicas de segurança jurídica internas nele, mas é meio contraditório, certo? Sim. Porque se realmente ele quisesse transmitir aquela informação como fator de interesse público, minimamente o WhatsApp deveria fazer pop-ups, deveria enviar e-mails, né, como se fossem metodologias, né, próprias de evitar, né, o dano ao consumidor. Só que, pelo que eu entendi, né, pelo tamanho da corporação, pelo tamanho da empresa, né, as condenações que podem variar entre 3 mil a 5 mil reais, na maioria das vezes, nem sempre fazem cócegas no bolso deles. Então é necessário, né, que exista uma intervenção de órgãos visando, né, o interesse difuso, visando indenizações maiores. Tanto que Gilberto até Gilberto está perguntou. perguntando se existe uma responsabilização por danos decorrentes do golpe, se ele pode ser responsabilizado. Você já teve alguns casos, né, Yuri, que você conseguiu. Sim. No caso, o WhatsApp ele pode ser responsabilizado pelos danos do golpe se no envio dos SMS, dependendo de cada usuário, não havia o aviso prévio para que servia aquele código, o aviso claro e transparente de que para que servia aquele código. Por exemplo, alguns usuários recebem um aviso. Cuidado, esse código não pode ser transferido para ninguém. Cuidado, esse código serve para transferir seu WhatsApp. Já outros usuários, sem explicação alguma e aparente, certo? Só aparecia o código, inclusive em idioma inglês. Então, quando se trata de um código sem transparência, quando se trata de um código sem informação clara, o princípio da transparência do Código de Defesa do Consumidor, existe a possibilidade de responsabilizar o Facebook, né, que é o proprietário do WhatsApp, dos danos decorrentes, sejam em danos morais, né, e se caso os indivíduos que caíram no golpe, né, que foram os familiares que depositaram, ele pode tentar buscar o dano em ricochete, ele pode buscar também, né, não só contra o Facebook, mas também contra a empresa bancária, né, que permitiu a criação da conta de laranja para a propulsão do golpe.
né? Porque, por exemplo, mesmo você ligando para o banco informando que aquela conta está sendo usada para golpes, eles não estão cancelando a tempo a conta bancária, eles não estão bloqueando a tempo. Então, o banco indiretamente permite que o golpe seja sucessivo, consecutivo, e aí, né, é possível você buscar. Então, para Gilberto, a resposta é: existe a possibilidade de buscar responsabilidade civil, mas é necessário criar uma tese bem mastigadinha para a interpretação de cada jurisdição, de cada comarca, para que o juiz ele possa ter uma interpretação, né, bem ampla e aberta de que aquele código tinha que ser claro e transparente, né, que o Sim, e-mail tinha que ser claro e transparente, né, porque tem que sim. levar em consideração que se há uma relação de consumo, há alguém o suficiente, né? Sim, eu inclusive, bom, eu agradeço aí a sua participação. Aqui vamos finalizando, não é? Queria proporcionar essas dicas, essas sugestões, essas orientações tão importantes e atuantes na prática, né, Yuri? Porque você atua na prática. E alertar, Atualmente, isso que o Yuri está colocando sobre os bancos, banco tem uma lei que fala que ele realmente não pode impedir nenhuma atuação depois dessa clonagem, né, até que eu tive uma experiência, não pode impedir nenhuma conta bancária e nem investigar, porque ele não vai interferir aí no processo das relações dos seus clientes. Então, nós, consumidores, temos que nos defender. E aí, eu olhando um pouquinho para a minha ótica do comportamento humano, cuidado com atos de boa-fé. e Ao receber uma informação onde alguém está pedindo dinheiro, né, mesmo que você fala, puxa, ela não quer se constranger, não vou fazer muitas perguntas, eu vou simplesmente emitir, não faça, não faça. Entre em contato na hora. Qualquer mensagem suspeita que você está conversando com a pessoa, a gente pega o telefone, liga, entre em contato com as pessoas. Por quê? Os agentes, né, os criminosos e oportunistas, eles agem por meio da boa-fé. Então, ele pega a informação, como o próprio doutor Yuri colocou, pega a informação sua no Reclame Aqui, em todos os órgãos que a gente expõe, a gente vende nossa informação. Na verdade, a gente vende isso, informação, né, todos os dados para obter facilidades, para obter bônus, para obter descontos, e nós somos o próprio produto aí nesse mercado, porque a gente vira alvo. Então, cuidado com a boa-fé, não caiam, porque depois, você vê, e se você cair, como o doutor Yuri está colocando, print todas as telas que você, né, do WhatsApp, as mensagens em inglês, elas são pela ordem da Constituição, tem que estar em português, não pode estar em inglês. Então, eu processo, particularmente, eu sou da área de relacionamento com cliente, faço treinamentos sobre recuperação de crédito e eu processo anualmente 7 empresas. Ao processar essas empresas, eu sei que o jurídico, como o doutor Yuri está colocando, eles pedem todas as informações, contando que você teve boa intenção, que você não teve má fé. Então, se você caso aconteceu com isso, se muda de todas as informações, porque vai ser mais fácil, né, doutor Yuri, para entrar com ação. Quanto mais respaldado você, consumidor, você, contribuinte, estiver, mais você vai ter que se defender. Porque as empresas, né, pelo visto ainda, estão caminhando nessa proatividade em identificar os prejuízos com a empresa. E você, por empresa, tome todas as precauções ao se dispor de um canal desse. Como o doutor Yuri está falando, jamais coloque do seu conteúdo do seu celular particular para vender, para fazer qualquer transação. E se fizer, exato. se proteja, desconfie e seja bem rígido na seleção, nas informações, principalmente de dados confidenciais, cartões de crédito, números, dados que possa aí eles agirem, né? E quantos meses, quantos anos você vai levar, às vezes, para recuperar seu bom nome ou o seu dinheiro, os prejuízos, como o doutor Yuri colocou. É isso, né, doutor? Correto, corretíssimo. Você acertou em cada ponto que se citou aí, Wanda. O caso em tela é questão de, primeiramente, a conscientização, minimamente, de que existe um golpe, né? E ter também, comparado a esses criminosos, um pouco de malícia em relação a esses pedidos. Né? Por exemplo, muitos conhecidos meus que acabaram caindo no golpe e vieram pedir dinheiro emprestado para mim, eu fiz pedido simples. Olha, me manda uma foto do seu rosto fazendo o número 2 para ver se é você mesmo. Me manda um áudio para ver se é você mesmo,
né? Se for você mesmo, pronto, eu posso até fazer a transferência, não tem problema. Agora, quando se trata desse dilema, né, impessoal de conversas, né, entre as extensões das personalidades, que são celulares, perfis, você não sabe quem está por trás da tela, né, existe essa dificuldade, né? O crime está acompanhando a digitalização das relações. E o que acontece? As empresas não estão se preocupando tanto, né, com os resultados e consequências do crime, né, influenciando sobre a vida das pessoas quando se trata disso. Mas é com um pouco eu acredito muito que se os órgãos, né, pelo menos os órgãos de direitos difusos, como o PROCON, acionar essas empresas acerca dos acontecimentos, é possível visar, né, uma indenização coletiva difusa sobre essa responsabilidade deles. E aí, talvez assim, eles possam se conscientizar, né, de como podem estar evitando, forçando todos os consumidores a ter a autenticação de 2 fatores, colocando clareza nos códigos e, lógico, o consumidor sempre informado, não enviar código para ninguém, as empresas também não confiarem nem sequer, né, nos próprios colegas, porque possa ser que ele caia no golpe e peça transferência da própria empresa, né? Então, é sempre necessário toda a cautela quando se trata, né, da segurança. Sim, e por fim, assim, acho que quem também aconteceu e já sofreu, imediatamente avisar, alertar, né, no Instagram, no Facebook, no e-mail, no telefone, todas as pessoas que você acabou de ser clonado, imediatamente, se não for pelo celular mais próximo, indicando, postando que você está isento, até para que caracterize que você de bom tom, né, com elegância, não quis prejudicar a ninguém, expor que você foi clonado, depois apresentar um boletim de ocorrência, inclusive, colocando que você fez uma denúncia, né, que o seu celular foi clonado, mostrar dados, enfim, mostrar a sua boa-fé, porque também, se algum amigo seu foi, né, acabou tendo prejuízo, mandou o dinheiro de alguma forma para provas, né, para se resgatar esse dinheiro, ou pelo menos mostrar que não foi você, porque é muito deselegante. Imagina pessoas, às vezes, que você não tem muito contato, ela vai lá, se sente, acredita que você não quis se expor e pediu, né, e você acaba depositando, então se proteja também, se você foi clonado, de dispor de informações que não é você, imediatamente, quando você percebeu, acione e já poste, fale, faça vídeos, stories, falando que não é você, alertando o maior número de pessoas possível, porque você está lá paralelo com eles enquanto eles estão abordando todo mundo. É isso, Yuri? Isso é uma atitude correta se tomar também? Você concorda com essa? Você acertou em cada ponto que se citou aí em relação, né, à segurança jurídica, né, em relação à prevenção de que todo mundo tem que ter. É exatamente isso. Em prima facie, a conscientização de todos em relação, né, ao uso e transmissão. A desconfiança precisa se tornar algo normal quando se trata de perfis digitais e você não sabe se realmente essa pessoa está precisando, se é um criminoso. Então, existe todo esse parâmetro. Então, acho que você acertou em cada um dos pontos, né, de trazer a prevenção ao indivíduo que está fazendo uso dessas redes sociais. Eu, particularmente, concordo, não discordo com nada que você citou aí. Foi perfeito, é o ponto. Ok. Yuri, doutora Yuri, muito obrigada mais uma vez aí por participar dessa live super instrutiva, esclarecendo, clarificando, orientando, para que a gente consiga, né, ter uma relação de consumo mais justa possível diante das contingências. A vida é cheia de contingências, eu trabalho na área comportamental e a gente precisa sempre buscar, né, novidades, inovações, conhecimento mais do que tudo para se proteger e provocar menos danos possível. Agradeço, né, a sua participação. E aqui fizeram a contagem aqui dos nomes. Quem foi sorteado foi uma Sara Leal. Sara Leal, DVS, é isso? Isso. A Sara está aí, Sara? Se você estiver, dá um alôzinho aqui. Deve ser sua seguidora, né, Sara? A Sara é sua seguidora? A Sara está aqui? Sara Sim. foi sorteada. Foi sorteada, Sara, pelo nosso
Então, entre em contato comigo, pode ser pelo Yuri ou aqui autocontato, @autocontato.treinamento. Entre em contato, você ganhou aí uma consultoria, né, um programa, uma sessão aqui comigo, desenvolvimento de carreira. Obrigada, Yuri, boa noite. Boa noite, Eu que ouvinte. agradeço. Obrigada a quem nos acompanhou até agora. Boa E, noite a por favor, todos. compartilhe para esclarecer. Se não conseguiu assistir, compartilhe com amigos, né, Yuri? Para esclarecer, para não cair nesse golpe a empresas e pessoas consumidores. Obrigado, mano. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade, né? Espero que seja bastante frutífero para todos que assistirem, né, o conteúdo, né, trazendo conhecimento e prevenção a essas causas, né, recorrentes na sociedade, né? Então, gostaria também de agradecer a você e a todos que assistiram. Então, uma ótima noite. Uma ótima noite. Boa noite, Yuri. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Igualmente.